Ok, vamos mergulhar nisso. Olha, a maioria das doutrinas a gente consegue definir de uma forma bem simples, né? Mas com o espiritismo é diferente. Ele tem uma estrutura bem única, que até intriga e desafia essas classificações fáceis. É o que a gente chama de triplo aspecto. E aí que vem a grande questão, né? Como é que pode uma coisa ser, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e ainda ter um lado religioso? Parece um quebra-cabeça, eu sei, mas é justamente na solução desse quebra-cabeça que está a essência da doutrina. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer esse conceito do triplo aspecto. A ideia aqui não é que são três doutrinas separadas, de jeito nenhum. Pensa assim, como se fossem três faces da mesma moeda. São pilares que se apoiam um no outro, sabe? E juntos eles formam um todo bem coeso, bem lógico. Então, este vai ser o nosso roteiro para desvendar essa estrutura toda. A gente vai olhar cada um desses lados, entender para que serve e lá no final a gente vai ver como tudo isso encaixa, direitinho. Então, vamos começar pela base, pelo alicerce mesmo. O aspecto científico é o ponto de partida, sabe? É a base empírica da doutrina. É aqui que a gente investiga o que e o como daqueles fenômenos que deram origem a tudo isso. Mas, é super importante entender uma coisa. Não estamos falando de uma ciência de laboratório, com tubo de ensaio e microscópio, tá? O próprio Kardec, o codificador, fez questão de deixar isso claro. Ele chamou de ciência de observação. O objeto de estudo aqui não é a matéria, mas sim o princípio espiritual e as leis que comandam tudo isso. E essa abordagem científica tem umas características bem definidas. O método, por exemplo, é experimental, ou seja, se baseia na observação dos fenômenos para daí tirar as leis gerais. Mas o mais interessante, talvez, seja o caráter progressivo. A doutrina não se coloca como uma verdade final e imutável. Pelo contrário, é um campo aberto para o progresso. Ela diz o seguinte: se a ciência tradicional provar que um dos pontos do espiritismo está errado, o espiritismo tem que mudar. A ideia, então, não é de briga, de oposição, mas sim de se complementar. Tem um pesquisador, o Gabriel Delany, que resumiu o objetivo disso tudo de um jeito muito claro. Ele disse que o propósito é justamente usar a observação e a experimentação para oferecer uma demonstração racional de que a alma existe e é imortal. Ok, vamos para o segundo pilar agora. Se a ciência investiga o como os fenômenos acontecem, a filosofia espírita vem para buscar o porquê. É nesse ponto que aqueles fatos observados ganham um significado, o significado mais profundo, moral. Com essa base científica já estabelecida, a filosofia pode então se dedicar àquelas perguntas, sabe, as mais fundamentais da nossa existência. Aquelas perguntas que todo mundo se faz uma hora ou outra. O que a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E a proposta é oferecer respostas lógicas, que partem exatamente daquelas premissas que foram observadas lá na parte científica. O foco, portanto, é o ser humano, mas não só o ser humano de carne e osso, na dimensão material. Não. É o estudo do ser como um espírito imortal. É analisar essa jornada evolutiva, os desafios que a gente enfrenta e qual é o nosso destino final. E olha que interessante, o próprio Kardec batia muito nessa tecla. Ele dizia que a verdadeira força da doutrina não estava só nos fenômenos, não, mas sim na sua filosofia, na capacidade que ela tem de conversar com a nossa razão, com o nosso bom senso. Beleza, então a gente tem a ciência que observa e a filosofia que explica. Mas e aí? Qual é o próximo passo? É aí que entra a aplicação prática. É o aspecto religioso que responde àquela pergunta. Tá, e daí? O que a gente faz com todo esse conhecimento? E aqui, atenção, porque a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. O aspecto religioso do espiritismo não tem nada a ver com uma religião tradicional, daquelas com rituais, dogmas, templos, sacerdotes. O foco é outro, completamente diferente. O espiritismo usa a palavra religião no seu sentido filosófico original. Lá da raiz da palavra, sabe? Religare, que significa religar. É como um laço moral que une as pessoas, une os corações em torno de sentimentos de fraternidade, de um propósito em comum de fazer o bem. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o aspecto religioso é a vivência. É a gente buscar a nossa transformação moral, aplicar no dia a dia princípios como amor, caridade. É uma jornada de autoaperfeiçoamento que se inspira muito nos ensinamentos morais de Jesus. Bom, agora que a gente já viu os três lados, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Porque nenhum desses aspectos funcionam sozinho, de jeito nenhum.
Eles formam uma estrutura única, onde um depende do outro. E tem uma metáfora perfeita para isso, que veio do espírito Emmanuel numa de suas mensagens. Ele usou a imagem de um triângulo, e essa imagem ajuda muito a gente a visualizar como essas três partes se conectam de um jeito que não dá para separar. Pensa nesse triângulo. A base dele é formada pela ciência e pela filosofia. Juntas elas são o quê? São o esforço humano, a investigação, a razão, o conhecimento. É isso que firma a doutrina no chão, sabe? Que ancora ela na lógica e na experiência aqui da Terra. E a ponta de cima do triângulo, o vértice que aponta lá para o alto. Esse é o aspecto religioso. Ele representa a nossa conexão com o divino, o propósito maior de tudo, a aplicação moral daquele conhecimento que a gente construiu na base. É o que tira a doutrina do campo só da investigação e eleva ela para uma jornada de aprimoramento espiritual. Então, dá pra gente resumir o papel de cada um assim, ó? A ciência investiga os fatos, ponto. A filosofia pega esses fatos, organiza e dá um sentido para eles. E a religião, com seu lado moral, convida a gente para ação, para vivência, para transformação. Cada um tem sua função clara e essencial. Aí fica bem claro, né? A estrutura só funciona se estiver toda junta. Se a gente tirar um desses lados, o todo desmorona. Pensa bem, sem a base científica, a doutrina vira o quê? Um dogma cego, uma crença sem base. Sem a filosofia, os fatos não significam nada. E sem a parte moral, o conhecimento todo não serve para nada, se torna estéril. No final das contas, essa estrutura tripla parece propor algo muito poderoso. A busca por um caminho onde a fé e a razão não são inimigas, mas sim parceiras. Um caminho onde o saber e o sentir podem caminhar lado a lado em equilíbrio perfeito. É uma proposta e tanto para se pensar, não é mesmo?